Como conquistar o equilíbrio na sua vida através do Feng Shui. E não é só mexendo na casa, não. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kellen Lubrigatti, sou coach especialista em Feng Shui e hábitos. E aqui no canal eu falo um pouquinho mais sobre como trazer atitudes para o seu dia a dia e como melhorar a sua vida através dos seus hábitos e através do Feng Shui. São duas vertentes que eu gosto muito, são duas áreas que eu gosto muito de estudar. Então fica comigo até o final do vídeo para entender como você vai trazer equilíbrio para a sua vida em 2026. Bom, o Feng Shui, ele é um método que começou a partir da observação da natureza. Então começou lá 4.000 anos, mais de 4.000 anos atrás, na China antiga. E ele observa a natureza. E o item mais essencial do Feng Shui é o Tao, né? O movimento do Tao, que é o movimento universal. Deixa eu passar a ambulância. Acho que passou. Bom, vamos lá. O movimento primordial da natureza é o Tao, que é esse movimento que a gente simboliza pelo Yin Yang, que são essa troca contínua entre os ciclos, ou seja, é claro, depois escuro, é quente, é frio, é dia e é noite, são as estações do ano. Então tudo no Feng Shui parte desse equilíbrio no movimento, né? Eu chamo esse equilíbrio no movimento de harmonia. E como que a gente usa isso para trazer mais harmonia para nossa vida? Funciona assim. O Feng Shui, ele é pautado, né, em 8 áreas, na verdade 9 áreas da vida, que a gente chama de baguá, né? A gente aplica esse baguá na mesa de trabalho, a gente aplica na cama, a gente aplica no ambiente que a gente trabalha, no quarto, na casa, no terreno, dá para aplicar o baguá no bloco, no quarteirão, dá para aplicar o baguá até em lugares maiores. Então a gente consegue usar esse conceito do baguá e dessas 9 áreas da vida em diversas escalas. Inclusive, a gente usa muitos desses conceitos na questão de tratamento pessoal também, tá? Então nós temos o primeiro ciclo pequenininho, que é o Yin Yang, essa troca contínua de forças complementares e opostas, onde uma dá espaço para outra, para que esse ciclo, esse movimento nunca acabe. Esse seria o equilíbrio perfeito, quando cada um acontece no seu próprio tempo. Quando a gente fala de um outro conceito que são os 5 elementos do Feng Shui, ele também tem esse ciclo, né? Então a madeira dá energia para o fogo por sua vez dá energia para a terra dá energia para o metal dá energia para a água e a água dá energia para a madeira novamente. Então existe uma continuidade e um ciclo que acontece desses elementos na natureza. E no baguá nós temos a mesma coisa, né? Baguá, na verdade, significa 8 lados, então é um octógono. E nele nós temos as 8 áreas principais da vida, nesses 8 lados, e a energia cicla entre esses lados todos do octógono, né? Então começa ali na água, no trabalho, a energia do trabalho, vai para a energia da sabedoria, para a energia da família, a energia da prosperidade, segue para a energia do sucesso, a energia do relacionamento, a energia da criação, da criatividade dos filhos e a energia dos amigos, e volta novamente para a energia da água. Aí você pode me perguntar, mas Kellen, você falou que são 9 áreas da vida. São, por quê? No centro desse octógono, e é onde está representado pelo símbolo do Tao, né, pelo Yin Yang, existe a área da saúde, porque é uma área que está atingindo todas as outras áreas. Então quando a área da saúde descompensa por algum motivo, qualquer área pode ser afetada, ou todas as áreas podem ser afetadas. E quando qualquer área é afetada, ela pode afetar também essa área da saúde. Então esse centro do octógono é como se fosse o nosso eixo, onde tudo gira em volta dele.
e como que a gente usa isso no nosso dia a dia. Nós temos essas 8 áreas da vida, além da saúde, e todas elas representam várias coisas, né? Vamos começar falando de cada uma delas. A área do trabalho, ela representa o que a gente veio entregar ao mundo, né? Então, nossa missão de vida, nossa ocupação, o que a gente consegue dar de retorno para a sociedade, o que a gente consegue trazer para o mundo através do nosso trabalho. Essa é a área do trabalho. Nós temos a área da sabedoria, é uma área um pouco mais introspectiva, ela tem a ver com a nossa paz mental, com o nosso autoconhecimento, com a busca de conhecimentos, tanto de hobbies quanto conhecimentos que vão nos trazer benefícios no nosso trabalho, essa busca de conhecimentos em geral. Mas ela tem essa energia principalmente do autoconhecimento, de se entender, de se conhecer, de trazer essa questão pessoal mesmo. Nós temos a área da família. A área da família, ela tem a relação lá com o nosso passado, a nossa base. Então, o nosso relacionamento com os nossos pais, nosso relacionamento com os nossos avós, com a nossa família de base, de criação, nossas raízes mesmo. E ela tem a ver também com como a gente lida com o nosso passado, né? Como você tem visto e gosta ou não gosta, ou consegue lidar com a sua trajetória até o seu dia de hoje, até o presente. Né? Se você tem muitas mágoas, se vocês têm muitos rancores, se você já consegue lidar com tudo, se você trata tudo como se fosse um aprendizado. Então, essa energia fica na área da família. Nós temos a área da prosperidade, que é a queridinha geral, todo mundo quer melhorar a área da prosperidade. Mas a prosperidade, ela vai muito além do dinheiro, né? A prosperidade, ela fala da abundância, da fartura, do dar e receber. Então, questão de doação, de ajudar o próximo. A energia da área da prosperidade, né? Ela é regida pelo vento. Não existe um elemento vento, mas simbolicamente ali o trigrama que representa, ela tem a ver com o vento, se eu não me engano. Ou com o trovão? Não, acho que é o vento. Mas ela tem essa fluidez. Então, essa questão do dinheiro não poder ficar parado. O dinheiro é uma energia que precisa de um fluxo, ela precisa ir e vir, ela precisa estar em movimento na nossa vida, para garantir essa abundância, para garantir essa troca energética. E, além disso, a prosperidade, ela tem essa energia da plenitude, de nos sentirmos plenos. Sabe, quando todas as questões financeiras da nossa vida, as básicas, elas estão resolvidas e a gente consegue ter aquela paz de que está tudo certo, está no lugar certo, as coisas estão acontecendo como elas deveriam acontecer. Então, esse sentimento da plenitude, ele mora nesse guarda prosperidade. Depois a gente tem na ordem, né? O ciclo ele roda aqui no sentido anti-horário. Não, no sentido horário. Na ordem, né, depois da prosperidade, nós temos o sucesso, né? O sucesso, ele já tem uma questão de autoconhecimento, não, de autoestima, de autoconfiança, de confiar em você mesmo, de confiar, de estar bem consigo mesmo, e com essa questão do próximo também, né? A nossa reputação, como os outros nos veem, se a gente é bem quisto, se a gente é bem visto, como que as pessoas nos veem na sociedade. E aqui também tem um terceiro ponto, que é a questão da... Gente, fugiu, eu ia falar do brilho no olhar. Sabe, aquela pessoa que tem um brilho no olhar, é uma paixão pela vida, uma vontade de viver. Esse brilho no olhar, ele mora no Guá do sucesso. Guá é a área, tá? Baguá, 8 guás, 8 áreas. Então, se eu falar Guá, é porque eu tô falando da área da vida. E na sequência ali, depois do sucesso, nós temos o relacionamento, né? O relacionamento, aqui ele tem duas vertentes muito importantes. A primeira é o seu relacionamento com você mesmo, né? Eu digo que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Então, é esse amor próprio, esse cuidar de si, esse estar atento, esse saber conviver consigo mesmo, estar bem consigo mesmo, é a área do relacionamento. E a segunda parte dessa energia do relacionamento é a energia
do relacionamento amoroso. Então, quem é o seu par, quem é o seu companheiro ou sua companheira que você escolheu para seguir a sua vida com você, para criar essa vida com você, para ter esse caminho a dois, né? Esse é o Guá do relacionamento. E não necessariamente você precisa de alguém para estar com essa área bem resolvida. Você pode estar muito bem sozinho e não querer se relacionar com ninguém. Então essa área fica bem na sua vida. Você fica satisfeito com ela mesmo que não tenha alguém do seu lado, né? Porque nesse caso você está bem com você mesmo e já é o suficiente, não tem problema nenhum. Depois nós temos a área da criatividade, que eu gosto de chamar de área da criação, porque ela tem a ver com criação dos filhos, com relacionamento com os filhos, ela tem a ver com criação de projetos, né, de criar projetos para o mundo, trazer a sua energia, né, dar vida aos seus projetos, realmente conseguir planejar, fazer acontecer, colocar ordem e executar os trabalhos para que seus projetos venham à vida. Então, a energia dos filhos, a energia dos novos projetos, e aqui também tem uma energia de conseguir ver o futuro, né? Do mesmo jeito que a energia da família tem esse vínculo com o passado, a energia da criatividade tem essa ligação com a energia do futuro, porque afinal de contas, criação de filhos, criação de projetos, executar coisas, isso tudo são coisas que ficam para o futuro, tem a ver com um legado, tem a ver com o que você cria para o mundo, é isso. Então, tem a ver com essa... Nossa, eu falei que tem a ver 5.000 vezes, né? Tudo bem. A criatividade tem essa energia de conseguir encontrar soluções para os problemas, né? Não ficar preso em uma solução só, conseguir abrir o campo, conseguir ter uma visão ampla, conseguir encontrar outros caminhos, né? Conseguir desvendar outros meios de chegar num resultado, conseguir também se ver no futuro, imaginar como vai ser a sua vida, conseguir visualizar, né? Quem fala sobre essa questão energética e de cocriação e de criação da própria realidade, tem isso em mente, que a gente primeiro cria as coisas na nossa mente, a gente visualiza como a gente quer que as coisas sejam, e depois isso se materializa, isso se torna real no mundo físico. Então essa visualização de conseguir enxergar você no futuro, de conseguir enxergar, ter uma visão de como você quer que as coisas sejam, isso também mora nesse Guá da criatividade. E seguindo a ordem, a gente tem por último ali o Guá dos amigos, né? A área dos amigos, ela tem essa questão da energia dos amigos, né? De ter pessoas com quem você pode contar, né? Um apoio, um suporte, pessoas que estejam do seu lado, pessoas que te ajudem. Eu gosto de falar que são benfeitores. Então pode ser aquela pessoa que está sempre do seu lado, que você pode contar com ela, aconteça o que acontecer, mas também pode ser aquela pessoa que abre a porta para você quando você está cheia de sacola na mão e você vai ver ela só aquela vez na vida. Pode ser a pessoa que traz um sorriso de gentileza num momento que você precisava desse sorriso. Pode ser uma pessoa que ajuda pontualmente, que te ajuda a alavancar um trabalho, que te indica para outra pessoa. Enfim, aqui são as pessoas que de alguma forma aparecem na vida e nos ajudam, que dão esse suporte, são os nossos amigos, né? São as pessoas que estão ali para nos ajudar, para nos apoiar. E aqui também tem a energia dos nossos amigos, que não são físicos, digamos assim. Então, toda a conexão com algo maior, com algo divino, esse relacionamento com a espiritualidade, como você buscar uma força maior, como você se sentir amparado por algo que não é palpável, por algo que aparentemente não está aqui, independente da sua religião, né? Mas você ter essa conexão com algo maior, com algo a mais, mora aqui nessa energia do Guá dos amigos, que também são um suporte para tudo que a gente precisa alcançar, tudo que a gente busca na vida. Ter esse suporte espiritual também é um apoio que faz parte dessa área dos amigos. E lá no centro, como eu já falei, tem a saúde,
né? A saúde aqui a gente fala dela em sentido integral, então saúde física, mental, espiritual, emocional, né? A gente tem essa questão da saúde, de conseguir equilibrar mesmo, né, as áreas da vida, conseguir se manter no eixo, se manter no prumo, conseguir manter essa mente tranquila, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Isso mora nesse centro, nesse eixo, onde tudo está circulando ao redor dele, toda a energia ela circula ao redor dessa área da saúde. Beleza, falei sobre todas as áreas, falei um monte de coisa, mas a questão é como a gente faz para trazer esse bendito equilíbrio para nossa vida? E a resposta é: não faz. Por quê? Porque o equilíbrio, quando a gente pensa nele, a gente tem aquela ideação de que o equilíbrio é uma coisa que está estática, parou, equilibrou. Então, se você pensa aquele símbolo básico das pedras, você vai empilhando as pedrinhas uma em cima da outra e você tem aquela figura com várias pedras uma em cima da outra e elas ficam paradinhas. Eu dei o exemplo aqui, mas não. E elas ficam paradinhas uma em cima da outra, várias pedras. É isso que a gente acha que é o equilíbrio. Mas quando a gente fala de natureza, quando a gente fala de vida, quando a gente fala da nossa vida, nada fica estático. Esse equilíbrio estático, ele é uma meta inalcançável, né? Tudo que tem vida está em movimento. E como que a gente faz então para buscar esse equilíbrio na nossa vida? A gente busca o que eu falei anteriormente, que é a harmonia, que é esse equilíbrio em movimento. Como que a gente faz isso? Permeando todas as áreas da vida, conseguindo dar um pouco de atenção para cada uma das áreas no seu devido momento, né? Então a gente vai passando por todas elas. E claro que, como é uma energia em movimento, a gente pode sim trazer um desequilíbrio intencional, ou seja, a gente numa certa época da nossa vida, do nosso ano, do nosso mês, dependendo das nossas metas, dependendo do nosso objetivo principal, a gente descompensa as áreas. Como a gente faz isso? A gente encontra o nosso objetivo principal do ano ou daquele momento de vida e a gente faz com que essa área da vida que se encaixa mais perto desse objetivo tenha mais da nossa atenção. Mas a gente tem o panorama geral de todas as áreas, lembra? Então a gente vai ter que ter um mínimo de cuidado com todas as outras áreas para que isso se sustente. E a gente acaba gastando mais tempo em uma área só. Por exemplo, se você acabou de ser mãe, a sua vida vai mudar de uma forma que você vai ficar muito mais tempo ali na área da criatividade, na área dos filhos. Você vai ter esse tempo ali no puerpério, os primeiros meses, enquanto a criança é pequena, que a sua vida vai estar muito maior naquela área e você vai manter as outras no mínimo. Agora, se você acabou de se formar e está alavancando uma carreira nova ou está abrindo uma empresa, você vai ter a área do trabalho muito mais intensificada. Provavelmente a do trabalho, a da sabedoria, porque é uma fase de crescimento, uma fase de adquirir conhecimento ainda. Então você vai ter esse lado aqui do Baguá, com uma energia gastando mais tempo, tendo mais tempo nessa área, e vai ter as outras áreas em segundo plano. E assim a gente vai moldando a nossa vida e cuidando sempre mais das áreas que fazem sentido naquele momento, sem esquecer nenhuma área. Por isso que é importante esse movimento. Então vamos supor que a gente passe por todas as áreas e tenha uma área de foco, né? Esse ano a minha área de foco foi a saúde. Eu ia falar que foi o trabalho, mas foi principalmente a saúde e a autoestima. Então a saúde e o sucesso, né? Migrei, cuidei, foquei nesses dois. Os outros eu fui fazendo o mínimo possível para que eu conseguisse manter eles em pé. Lembra que eu falei?
Eu não falei. Eu falei no stories, não, no vídeo que eu gravei lá pra outra rede. Enfim, é como se a gente estivesse equilibrando pratinhos. E a gente tem 9 pratinhos, 9 áreas da vida que a gente tá equilibrando, aquele equilíbrio de pratinhos, assim, segurando. Mas a gente não precisa estar com todos eles ativos, exatamente. Então, alguns pratinhos a gente pode guardar no armário e deixar eles descansando ali dentro do armário, enquanto a gente gira os outros e fica mais tempo cuidando das outras áreas. Como que a gente faz isso? A gente faz um painel de realização, né? O painel de realização, a gente passa por todas as áreas da vida, define o que a gente quer trabalhar de cada uma delas e define um mínimo possível para cada uma delas. Depois disso, a gente olha esse panorama geral das áreas da vida e a gente define para esse ano de 2026 qual é o meu objetivo principal. Lembra do objetivo principal lá longe? Eu fiz um vídeo falando sobre isso que eu chamo o objetivo de farol. Então a gente olha, para eu chegar no meu farol, qual área da vida eu vou dar mais atenção e qual área da vida eu vou guardar o pratinho no armário e vou fazer o mínimo possível para cuidar dele, manter ele sem quebrar, mas no mínimo possível. E assim a gente consegue guiar as nossas ações. Então, para cada área da vida, a gente vai definir ali se a gente vai dar mais energia, menos energia e quais são as ações que a gente pretende fazer no ano de 2026 para que isso aconteça. Então, pode ser que eu queira cuidar da área dos amigos, mas ela não é o meu foco. Então, eu coloco lá que eu preciso encontrar pelo menos 3 amigas por mês. Então, 4 semanas por mês, eu vou ter uma semana que eu me dedico para mim e para minha família, mas nos outros finais de semana, cada final de semana eu vou encontrar uma amiga diferente. Pode ser, pronto, definir uma ação para isso. E assim a gente vai cuidando de todas as áreas, de todos os guás, e a gente intencionalmente traz esse desequilíbrio nesse movimento para dar mais força, mais gás, mais garra, mais tempo, mais dedicação para alguns guás específicos. E nesses guás a gente vai guardar mais tempo, mas sem perder os outros de vista, porque a energia vai continuar fluindo entre eles, mas quando chegar, por exemplo, vamos supor que o meu foco vai ser o trabalho. Quando chegar na área do trabalho, eu fico um pouco mais de tempo aqui e eu continuo permeando todas as outras áreas. E quando chegar no trabalho de novo, eu dou um foco a mais. E essa energia vai circular por todas as áreas da minha vida, fazendo com que não haja estagnação em nenhuma delas, fazendo com que eu não deixe nenhum prato cair e quebrar em nenhuma delas. E cuide da minha vida no geral, sempre olhando esse todo. Agora, na virada do ano, é uma hora muito boa para fazer esse painel da realização, para você ter uma visão ampla do que você pretende fazer o ano que vem. Mas é claro que o ideal é que todo mês ou a cada 3 meses no máximo você bata o olho, vê se mudou o foco, vê se o foco continua o mesmo e vê se por acaso a gente não deixou algum pratinho rachar no meio do caminho que a gente precisa dar um pouco mais de atenção por uma outra área que ficou de lado. Até porque a gente precisa avaliar se as ações mínimas que a gente definiu estão sendo suficientes para manter a energia de todos os guás ativa na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curte, manda para as pessoas que você gosta. Se fez sentido, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quer saber alguma coisa a mais sobre alguma área específica ou qual vai ser a sua área de foco nesse ano de 2026, dessas 8 áreas da vida, 9 áreas da vida. E eu te espero no próximo vídeo.